O ventilador tem muito barulho. Respira. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A gente nem precisa falar que é sempre uma alegria, né? Termos esse privilégio de estar aqui ouvindo a palavra de Jesus e ensinando, passando um pouquinho do que a gente aprende, né? Tirando a ansiedade, né? O nervosismo, né, Ana Raquel, né? Fica tudo bem, né? O importante é a boa ação, a boa vontade de estarmos aqui, né? Passando a palavra. E que cada um de vocês aqui, quando refletirem, possa sair daqui com pelo menos um pensamento, né? Dos ensinamentos de Jesus. Quando falamos de brilhe, né, a vossa luz, tem uma coisa que a gente logo percebe de cara, né, hoje em dia, que é a falta de luz, né? Quando acaba a energia, a gente fica sem internet, né? A gente fica sem computador, a gente fica sem carregar o celular. A gente esbarra nas coisas, tromba, se irrita, né? Não é assim quando acaba a energia em casa. Tudo porque no escuro a gente não enxerga. Nós temos essa dificuldade de enxergar no escuro. E basta uma luzinha para que essa escuridão fique menos. Para mudar todo o ambiente. E ela nem precisa ser forte. Ela precisa apenas existir dentro de nós. Né? Ter boa vontade, ter esse movimento de irmos buscar o Evangelho de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando falou: brilhe a vossa luz diante dos homens. Né? Ele sabia que a terra passaria por tempos difíceis de escuridão, a escuridão da agressividade, a escuridão da solidão, a escuridão da impaciência, a escuridão de falta de amor, de compaixão com o próximo. E o mais triste é que nessa falta de luz, tem muita gente que acredita que para elevar a sua luz, ela tem que humilhar as outras pessoas. Ela acredita também que diminuindo alguém, ela cresce. Vivemos num tempo em que a tecnologia ela avançou tanto que o amor parece ter desaparecido, desvalorizado entre as pessoas, entre as famílias. É como se uma névoa baixasse aqui sobre nós e nós perdemos a visão das coisas essenciais da vida. O valor da bondade, a importância do zelo pelos vínculos familiares, conjugal, de amizade, comunitários, como nós aqui agora. Nós estamos deixando nos perder diante dessa escuridão que o mundo está passando. E é justamente nesse cenário que Jesus chama a nossa atenção para a luz. Jesus nos convida a despertarmos para o movimento. O movimento de sair dessa inércia, de ficarmos sentados, só vendo o tempo passar. Ele quer ação, essa ação que vem de nós.
Ele quer que nós saiamos do automatismo e começa a viver o Evangelho na prática, como Ele nos ensinou e vem nos ensinando. É nesse contraste entre treva e luz que o Evangelho ele brilha com mais força. Então, se ainda há trevas no mundo, é porque está faltando quem aceita essa luz. Esse é o convite da noite. Esse é o convite de Jesus, né, para a gente. Acender a própria luz, a luz da consciência, para que enxergamos em nós mesmos com verdade, reconhecendo que ainda precisamos nos transformar. A luz do amor, que aquece, que acolhe, que pacifica e que muda o ambiente onde vivemos. A luz do perdão, porque nenhum espírito se ilumina enquanto carrega ressentimento escondidos. Eu acho que esse aqui, muitos de nós se enroscamos, né? Acho que é o mais difícil. A gente se enrosca muito. Jesus afirmou: brilhe a vossa luz. Ele não disse receba a luz, espere pela luz ou que procuremos a luz. Ele disse brilhe a vossa luz. A luz que sempre esteve dentro de cada um de nós. O desafio não é encontrá-la. O desafio é mantê-la acesa dentro de nós. Voltando um pouquinho, lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, que também é cheio de simbolismo e de lição, o texto nos diz que a terra era sem forma, era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Antes de tudo isso aqui existir, havia apenas caos, um estado de desordem. E é nesse momento que vem a primeira palavra divina. Haja luz, e a luz se fez. Foi esse ponto de partida, com esse comando de voz de Deus, da criação, que foi o início da organização do mundo, o começo da matéria em movimento, a separação do caos e a ordem. Foi com esse comando: haja luz, e a luz se fez. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portadores da sua essência divina. Já trazemos dentro de nós o DNA do Pai, a capacidade de amar, de criar, de servir e de nos transformar. E quando eu estava pesquisando, estudando esse tema, eu achei muito interessante a relação com nós, seres humanos. Nós, mulheres, né, quando estamos grávidas, costuma-se dizer que vamos dar à luz. Expressão bonita, né? Dar à luz. Nós não vamos apenas ter um filho. Nós estamos contribuindo com Deus para trazer luz ao mundo. Porque cada nova vida, cada espírito que reencarna aqui na Terra é uma centelha divina, se manifestando para a sua própria evolução. Nenhum de nós nascemos sem luz. Somos cooperadores com Deus na construção de almas. Estamos todos juntos, pais, mães, tios, avós, padrinhos, cada um contribuindo com o seu jeitinho nessa construção de formar corações, de formar seres de luzes.
Então Jesus, ele parte de um princípio em que todos nós já temos essa centelha divina, esse potencial do amor que vem do Pai. E Jesus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que estás no céu. Mateus 15:16. Essa passagem de Jesus enfatiza a importância de vivermos de maneira em que os outros possam ver em nós as obras de Deus e assim glorificar. É um chamado para que sejamos luz para o outro. Quando Jesus pronunciou essa frase, ele estava no Sermão da Montanha. Jesus subia até o monte para ensinar as bem-aventuranças. Ele falava para uma multidão que o seguia. Eram trabalhadores humildes, pescadores da região da Galileia, camponeses que viviam do plantio, homens que trabalhavam pesado e ganhavam pouco. Eram pessoas comuns que entendiam muito bem o peso da vida. Eram pobres, marginalizados, pessoas que sofriam com a injustiça, gente oprimidas pelos impostos romanos, pessoas que não tinham voz na sociedade. Eram pessoas doentes, debilitadas, cegos, paralíticos, leprosos, pessoas consideradas impuras e rejeitadas. Eram mulheres, mães, viúvas, que buscavam consolo para seus filhos, orientação e fé. Pessoas angustiadas e aflitas, pessoas de almas feridas, que buscavam em Jesus uma palavra de vida, uma palavra de luz. Brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus não disse para os homens, ele disse diante dos homens. Aqui ele está falando de exemplo e não de aparência. Tem gente que confunde isso e acha que brilhar é contratar uma equipe de iluminação e transmitir em redes sociais, mostrar todas as suas opiniões, o que come, o que veste, onde mora, o lugar que frequenta. Pessoas que vivem assim no externo, elas buscam reconhecimento material, exterior. Elas buscam aplausos e não a luz verdadeira que vem de Deus. Quando ele diz diante dos homens, ele está apontando para algo muito mais profundo e simples ao mesmo tempo. Porque é na forma de como tratamos o outro, nossas atitudes, nosso caráter, nosso amor, que precisam deixar aparecer em nossa vida real, no aqui, no agora, no convívio com as pessoas. É isso que nós precisamos transmitir para as pessoas. Diante dos homens, é no cotidiano, onde as pessoas te veem, te sentem, no trabalho, em casa, na rua, na igreja, com pessoas que você gosta e que ainda não tem tanta afinidade, com pessoas difíceis. São nessas pequenas atitudes, no convívio com elas, que a nossa luz precisa brilhar. Mais do que. E que luz é essa? A luz da consciência, a luz do amor, a luz da caridade.
A luz que guia, a luz que orienta, a luz que ilumina caminho, não só o meu, mas do que estão comigo, dos que caminham comigo. Já pararam para pensar como um navio ele se orienta no escuro em alto mar? Ele se orienta pela luz das estrelas, pelos instrumentos internos de navegação, pela bússola, pelo radar. Quando ele confia na luz, que é o guia, ele não se perde. Assim somos nós, quando as nossas dificuldades chegam em nossas vidas. Precisamos confiar na nossa luz, seguir o farol do Evangelho, ouvir a bússola da nossa consciência e seguir o nosso guia, que é Jesus. A escuridão, ela não impede o navio de navegar. Ela apenas ensina a ele confiar na luz. E quando nós aprendemos a confiar na luz do Evangelho, a luz dentro de nós, ela fica maior. Nós nos deixando mais leve, em paz, confiante no nosso caminhar. Ela começa a iluminar lugares do nosso coração que antes estava adormecido, esquecido, machucado, e que por muitas vezes somos nós mesmos que nos ferimos. Pelas nossas escolhas equivocadas, pelos nossos medos, pela culpa, pelo excesso. Quando a gente passa a confiar no nosso guia, deixamos de caminhar às cegas pela vida. E Jesus continua: para que os homens vejam as vossas obras. Jesus não está falando de obras materiais ou grandiosas, muito menos para fazermos o bem para sermos vistos. Ele está dizendo para vivermos de tal forma que a nossa atitude fala por nós. Ver obras é perceber o bem através de nossas ações, de nossas atitudes. Isso é ver as obras. Nossa paciência, nossa honestidade, nossa mansidão, nossa serenidade nas provocações, nossa forma de agir quando alguém nos vê, são obras luminosas. É aquela parte em mim que só Deus vê. É o meu coração diante de Deus. É o lugar mais íntimo e mais verdadeiro que nós temos, onde nenhuma máscara permanece de pé, quando tocado pela serenidade e pelo amor de Jesus. Jesus está dizendo: deixe que a sua vida seja o Evangelho vivido. Foi o que fizeram Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier e tantos outros que não precisaram de holofotes para brilhar. Eles acenderam as suas próprias candeias com a luz do amor e iluminaram centenas de pessoas que buscavam consolo, que buscavam esperança e fé. Ali eles praticavam o ensinamento de Jesus não apenas em palavras, mas nas atitudes, com as suas próprias vidas. Madre Teresa, ao tomar nos braços os mais esquecidos do mundo, nos lembrava do Cristo que jamais desviava o olhar de ninguém. Ela dizia que não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas
com um grande amor. Chico Xavier não tinha riqueza, não tinha poder, mas tinha luz. E com a sua ternura inabalável, revelava a força da caridade silenciosa. Aquela que cura, que consola, que levanta, sem pedir nada em troca. As pessoas viam luz, porque viam obras nessas pessoas. Nenhum deles se acreditavam grandes. Quanta humildade nesses seres. Eles foram candeias acesas pela confiança, pela renúncia, pela entrega ao amor de Jesus. E é isso que Jesus espera de nós. Que a nossa luz brilhe nas pequenas coisas, nas pequenas ações do nosso dia a dia, do nosso muito obrigado, do com licença, do por favor, do posso ajudar. Na comida que preparamos em casa para a nossa família. Na roupa que lavamos, que cuidamos, para que eles se vistam com dignidade, com respeito. A casa que cuidamos, para que seja um lar de paz. São obras que quase não fazem barulho, mas fazem muita diferença. É a gente se analisar. Como estou fazendo o meu dever de casa? Onde Deus me colocou? Como estou fazendo? Como estou desenvolvendo o meu papel? Madre Teresa servia em Calcutá. Chico servia em Uberaba. E nós servimos onde? Como? Onde Deus nos coloca. Essa é a nossa missão. E para servir, não depende de lugar. Depende do coração. Depende de cada coração. São nesses pequenos gestos que colocamos o Evangelho em movimento. Quando eu deixo um pouquinho de mim para viver um pouquinho do outro. Das suas dores, das suas necessidades, das suas angústias, das suas preocupações, da sua pressa, da sua fragilidade. É assim que começa a nossa luz se acender. E começa a tomar força em nós. Quando permitimos que a nossa luz se manifeste, ela não ilumina apenas o nosso caminho, ela também desperta a luz no outro. Quem está comigo, do meu lado, do meu caminho. Ela vai passando de pessoa em pessoa como uma vela que toca a outra, fazendo uma nova chama. Quando eu escolho acender uma luz, por menor que ela seja, por menos que ela seja, a escuridão não resiste à luz do amor. Jesus continua no Sermão do Monte falando: e glorifiquem a Deus que estás no céu. Jesus está dizendo que a luz que há em nós seja tão verdadeira, tão cheia de amor, de humildade, que quem olhar para nós, veja Deus. Não é para a gente aparecer, ser admirado ou elogiado.
é para o coração, é para os corações das pessoas lembrarem que o amor de Deus ainda age no mundo. É através do amor que as pessoas oferecem, eu percebo, eu sinto a presença de Deus. Glorificar a Deus é, portanto, reconhecer Deus no gesto do outro, através de nós. A luz é Deus. Nós apenas refletimos o brilho quando fazemos o bem. Quando alguém vê uma atitude nossa feita com amor, um perdão difícil, uma palavra boa na hora certa, isso toca o coração da pessoa. Ela sente paz, ela sente esperança. Naquele momento ela pensa, nossa, que pessoa boa. Ela não vai pensar assim, nossa, que pessoa boa. Quando ela vê as atitudes, nossa, refletindo o amor de Deus, ela vai dizer, como Deus é bom. Ele ainda age através das pessoas. Isso é glorificar a Deus. É nos permitirmos o amor dele transcender em nós, para que possamos iluminar caminhos de pessoas que andam no escuro da solidão, da tristeza. Os ensinamentos de Jesus são tão atuais que precisamos nos debruçar sobre eles. Não como quem lê algo antigo, distante, ultrapassado, mas como quem abre uma carta escrita hoje, agora, endereçada para o nosso coração. Quando a gente passa a estudar o Evangelho, quando a gente fica ali estudando um trechinho, a gente vê, a gente percebe quanto ensinamento, quanto conteúdo tem Jesus. E é tudo para a gente. É tudo para o nosso crescimento. Nós estamos vivendo em um tempo em que há muita luz artificial. As das telas, a das aparências, das palavras vazias. O mundo ainda, ele carece de muita luz. O brilho a vossa luz diante dos homens é o convite para sermos faróis em meio à escuridão do egoísmo e do orgulho que ainda existe em nós. Lamparinas acesas em tempos de indiferença. É isso que Jesus espera de nós, que sejamos lamparinas. É lembrar que cada um de nós carrega dentro de si uma centelha divina e que essa luz cresce quando escolhemos caminhar com Jesus, amando, compreendendo e servindo. Conta-se que certa noite, depois de um dia exaustivo, de trabalho e atendimento, Chico estava saindo do centro espírita quando encontrou uma senhora chorando na porta. Ele estava cansado, com os olhos vermelhos e a voz já falha, Mas parou ao lado dela e perguntou com serenidade, que era o marco de Chico, Minha filha, o que posso te ajudar? A mulher respondeu que havia perdido as esperanças, que estava na escuridão, que ninguém se importava com ela. E ela chorava para o Chico.
E Chico, ouvindo cada palavra, segurou suas mãos, tremendo. Ele que também tinha as suas dores, os seus limites, mesmo assim ele disse: filha, quando faltar luz dentro de você, venha emprestar um pouquinho da minha. E quando a sua luz voltar a brilhar, não as guarde só para você. Ilumine o caminho de quem estiver na sombra. E a mulher foi embora mais leve com esse conselho de Chico. E as pessoas são luzes na nossa vida. Quando tudo parece desabar, quando tudo parece estar escuro, basta alguém chegar e dar o ombro, uma palavra, que a gente se sente mais leve, aliviado. A nossa reflexão da noite é sobre essa luz que cada um tem dentro de si e que muitas vezes nós deixamos escondida pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Hoje é a oportunidade de fazermos com que essa luz se expanda dentro de nós, fazendo iluminar todos as nossas voltas. Não só quem está em casa, mas os meus vizinhos, quem está na rua, no supermercado. Uma palavra amiga. Isso é brilhar a nossa luz. E se a minha luz estiver forte, que eu possa iluminar alguém. Mas se ela estiver fraca, que eu aceite ser iluminada por alguém. É caminhar junto, um ajudando o outro, um segurando na mão do outro e iluminando. Então, quando Jesus fala, brilhe a vossa luz, Ele está falando que para a gente abrir o nosso coração para o amor, abrir a nossa bondade, a nossa paciência. Que todos aqui nesta noite possam sentir a presença de Jesus, possam ser tocados no coração com esse amor de Deus e que nós possamos glorificar a Deus com os nossos gestos, com as nossas ações, que possamos ser luzes na vida de alguém. Então, quando diz diante dos homens, Jesus está dizendo que a nossa luz ela deve aparecer no convívio diário, em casa, na escola, no trabalho. E para que vejam as vossas obras nos gestos simples, que revelam o amor de Deus através de nós. Então, a nossa luz é o reflexo de Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança, esse amor está dentro de nós. Nós permitimos esse brilho de Deus em nós. Glorifiquem a Deus que está no céu, que reconhece a presença de Deus nas atitudes das pessoas. Ontem, a Ana Raquel abriu espaço para que eu pudesse, me abriu espaço dela para que eu pudesse estar conversando com o pessoal dela, para estar me soltando um pouco mais. É uma obra silenciosa, um gesto de amor. Muito obrigada. São nessas pequenas ações que o nosso coração brilha. Fala mais alto o amor de Deus.
quando nos emocionamos, quando deixamos nos tocar por esse amor divino. É a mensagem que chega de manhã, né, com palavras de vibrações. É a confiança que o outro passa para você. Nós estamos todos juntos, um segurando a vela do outro para que ninguém se apague. Ninguém está sozinho. Quanto mais nos juntarmos, mais a luz fica forte e a escuridão se vai. Então que essa noite nós possamos sair daqui. Hoje foi breve, né? Mas que a gente possa sair daqui refletindo se eu estou fazendo o meu dever de casa direitinho. Onde quer que Deus me plantou. Eu estou fazendo com paciência. Eu estou fazendo com amor. Por simples que seja. Varrer a pitangueira. Fazer a comida em casa. Lavar a louça depois que todo mundo comeu e levantou. Eu estou fazendo com amor o meu papel? Eu estou desenvolvendo o meu papel dentro de casa? Então que cada um reflita, que cada um pense onde estamos, onde está a nossa luz. Não precisa ser grande. Pequena. A gente começa pequeno. Então, gente, o que eu queria deixar hoje é isso, né? Que possamos olhar para dentro. Olhar para dentro do nosso coração e ver o que ainda está ofuscando essa luz e tentar se melhorar. Cada um sabe, é íntimo. Cada um sabe a dificuldade que tem. Cada um sabe onde tropeça, onde enrosca. Mas quando a gente tem essa consciência, esse guia para a gente seguir, se torna mais leve, fica mais fácil. A gente caminha, a gente cai, a gente levanta, a gente aprende, a gente caminha, cai novamente. E é assim que a gente vai construindo a nossa luz. Essa luz que Jesus falou que todo mundo tem, e temos. Porque aqui todo mundo é provedor de um amor. Aqui todo mundo ama alguém. Tem zelo por alguém. Então que a gente possa pegar essa centelha, essa faísquinha. Eu sei que às vezes é até um amor egoísta, né? Eu amo porque ele me proporciona, eu amo porque ele me ama, eu amo porque ele é meu filho. Mas Jesus quer que esse amor se expanda. E a gente começa dentro de casa. Né? Com aquele marido difícil, com a esposa complicada, com o cunhado difícil. É assim que a gente vai expandindo. Então que todos aqui sejam luz no caminho de alguém. Que possam iluminar as pessoas que estão na escuridão desse mundo. Que essa data que nos aproxima, que é o nascimento de Jesus, né, onde nós ficamos mais sensíveis, esperando a chegada dele, e a chegada dele é todo dia, mas essa época se realça ainda mais, que possamos sentir esse clima de esperança, de fé, no nosso coração.
Que Jesus renasça todos os dias no lar de cada um de vocês. Que assim seja. Então,